Então, sejam bem-vindos e bem-vindas ao simpósio 14, formato online do terceiro Seminário Internacional Áfricas. Então, nós estamos gravando aqui esse simpósio e depois nós disponibilizaremos ele no canal do Grupo Áfricas no YouTube. Tá? Cada participante aqui terá aproximadamente 10 minutos para apresentar seu trabalho, depois haverá um tempo para os comentários das coordenadoras, que é a Carolina Bezerra Machado e a Noemi Alfieri, e questionamentos em diálogo, né? O participante poderá compartilhar alguns slides durante a sua apresentação. Em caso de algum problema, nós estamos aqui para ajudar, nós podemos também se comunicar por e-mail, tá? Todos os participantes devem preencher a lista de presença, o formulário que a gente deixou o link aqui no chat, tá bom? Então, aqui, nesse simpósio aqui, nós estamos aqui com 7 trabalhos inscritos, tá? Então, vamos ler aqui o título dos trabalhos aqui, ó. Descolonização dos museus em Berlim, o caso do Fórum Humboldt, Israel, Hamilton, Marinho Valente. A representação Mariana Nath, interpretada pelos músicos angolanos, Esperança Madalena Luieca Ferraz, James Baldwin e a África, laços francófonos e anglófonos e a busca pela identidade perdida, Janderson Albino Kozlowski. Trança africana, penteado das mulheres africanas, Aminata Nádia Gomes Mané, Gênero em África, estudo sobre matipotência, da Maria Helena Tomás, Karen Cristine Ferreira dos Santos e Stephanie Vitória Barbosa, aproximação da narrativa cinematográfica de Usmane Sembene com a narrativa griot, do André Luiz Carneiro de Souza II, Laura Pereira dos Santos e Tainá Cima da Silva Velho. E turismo étnico, afro e afroturismo, um estudo sobre memória e experiência do viajante, da Ellen Rose dos Santos. É isso. Então, deixo aqui, passo a palavra para as coordenadoras aqui, a Noemi e a Carolina. É isso. Olá, boa tarde, obrigada Silas. Boa tarde. E obrigada a todos e todas que estão aqui hoje. Este grupo de trabalho foi organizado pela Carolina Bezerra Machado, que está aqui conosco, tentando conectar-se, e por mim, somos ambas membros do grupo Áfricas. A Carolina, desde o início, eu fui-me juntando com o passar do tempo. Bem, temos 6 apresentações hoje, por isso a única coisa é tentarmos respeitar os 10 minutos, porque a parte que temos uma mesa assim muito rica, com temas muito diversos e muito interessantes, e queremos ter tempo para o debate, que acaba por ser sempre a parte onde surgem as questões interessantes. E por isso vamos seguir aqui a ordem dos trabalhos, e depois quando a Carol também conseguir conectar o áudio, também vai fazer umas considerações. Então, se calhar eu pedia ao Israel para começar, podem partilhar se tiverem, vou só autorizar aqui a partilha. Eu vou... Não quero compartilhar a minha tela. Eu vou mantendo assim um bocadinho o tempo. Já está autorizada. Já está autorizada? Ok. Isso. E quando faltarem assim 2 minutos, vou dando um sinal. Por isso, e também as apresentações, se quiserem fazer, fica por vossa conta. Por isso, Israel. Obrigada. Sim, ok, então eu me sinto muito à vontade de falar entre amigos e amigas, e prometo ser o mais breve e o mais sucinto possível dentro da problemática do tema que eu busco trazer a vocês, né? Então, eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre a descolonização, a colonização dos museus em Berlim, o caso do Humboldt Forum, né? Fórum Humboldt, né? Vou fazer um pequeno histórico do que de fato estamos falando, né? Vamos trabalhar aqui um palácio, né? O palácio ele foi construído, de fato, em 1443,
E ele, obviamente, sofreu uma série de modificações, e ele era o palácio dos reis da Prússia e da casa de Hohenzollern, né? Eram os sucessores do Império Alemão, né? E também a casa dos grandes eleitores de Brandemburgo, os reis da Prússia e os imperadores de todo o Império, né? Ele foi, durante mais de 300 anos, um dos maiores prédios no norte dos Alpes. Ele constou oficialmente 1.200 quartos, ele tinha 1.210 quartos, né? E era, de fato, até o bombardeamento total dele na Segunda Guerra Mundial, um dos maiores prédios da Alemanha e do norte dos Alpes, né? Ele foi sede de uma série de atividades, de momentos históricos muito importantes, como a proclamação da República Socialista Livre de Berlim, a efêmera, né? E também na Primeira Guerra ele foi ocupado, na Segunda Guerra ele foi completamente destruído, e por ordem do primeiro presidente da Alemanha, da DDR, da Alemanha Socialista, né, o Walter Ulbricht, ele foi completamente demolido desde as suas bases, e ali se construiu o parlamento da Alemanha, né, o parlamento da Alemanha Socialista, da DDR, né? Era conhecido como Palácio da República, né? E ali estavam os deputados. E ele está ao lado do esquerdo do rio Spree, muito estrategicamente do lado da catedral, e numa avenida muito conhecida chamada Unter den Linden, né? Com a queda do muro, ele foi colocado em estado de hibernação, literalmente não se usou, e a partir dos anos 2000 se começou a pensar o que se podia fazer com ele, não é? Encontraram nesses anos a desculpa oficial foi que encontraram no subsolo uma quantidade enorme de bactérias, de fungos que não podiam ser, de fato, exterminadas. Então, a solução foi colocar todo aquele prédio, que de fato era uma grande caixa de concreto armado, não é, abaixo. Então, foi colocado abaixo, e a partir dali você pensou o que seria fazer, o que se poderia fazer, né? Em 2006 começou a construção desse grande prédio, que foi a reconstrução do palácio aí da casa de Hohenzollern, né? E obviamente durante todos esses anos houve uma série de problemas sobre o que de fato se poderia fazer ali, né? E a cidade de Berlim possuía 2 grandes museus tecnológicos, não é, que estavam fora centro, vamos dizer. Estavam o Dahlem Museu, que é o Dahlem Museu Etnológico Africano, e o Asiático, né? Então, a brilhante ideia foi de trazer todo o acervo, 500 mil peças estavam aí, como que entre o depósito e a exposição, lá na universidade, na FRAI, entre a FRAI e a Humboldt, mais ou menos. Então, resolveram trazer essas peças para ocupar um espaço de dimensões realmente anababescas, herculanas. O palácio original tinha 85 mil metros quadrados, mas o Humboldt Forum tem 150 mil metros quadrados, né? E ele custou, para os Arcos da República, 680 milhões de euros, né? A construção dele desde as suas bases, foram muito questionados se era de fato necessária a construção desse, né? E, de fato, trazer de volta todo esse, vamos dizer assim, como eles falam, né, essa múmia da Prússia, né, de volta a ressurgir, né? E não houve, né, não houve como negociar isso, porque se bateu o martelo e se construiria. E a fachada inicial, eles têm a fachada, né, original, que custou 80 milhões de euros, e o restante foi colocado dentro dessa estrutura, dessa grande caixa de concreto que possui 1, 2, 3, 4 saídas, né? E as famílias prudentes da Alemanha puderam fazer doações e puderam marcar nas pedras originais, algumas pedras que sobraram das originais, seus nomes, não é? E nas novas pedras, na nova fachada, os nomes dos novos doantes da construção, né? Ela é cheia de simbolismo, obviamente, né? E para completar tudo, eles restauraram uma cúpula. Nessa cúpula tem uma cruz, não é? E uns dizeres bíblicos, né, falando que não haverá salvação fora do reino dos céus, e Jesus é o grande centro de tudo, todos os joelhos se dobrarão e deveriam adorar aquilo, né? Então, aquilo, como se tapa ali com uma panela, e você tem uma cruz, né? Uma cruz, e esse domo foi mais debatido ainda, porque se descobriu durante esse tempo que grupos de famílias realmente bastante conservadoras, quase beirando
o extremismo político de direita foram os grandes doadores para aquela cúpula, né, receber o cuidado e todo o amparo que recebeu e está lá, né? Então, ela está literalmente alguns metros mais acima da cúpula da Igreja Luterana, que é o Dom de Berlim, né? Então, é uma disputa mesmo de narrativa, né, de tamanho de espaço. Leve-se conta também que dentro da catedral, aí da Catedral Luterana de Berlim, do Domo de Berlim, estão os reis do Hohenzollern, né? Ali também funciona como uma cripta, ali estão mais ou menos entre 12 e 15 féretros reais ali, né? Então é um ambiente extremamente, vamos dizer assim, conflitivo, historicamente conflitivo, né? E as críticas são muitas, né? Eu vou elaborar aqui algumas, né? Que eu pude fazer rapidamente, né? De fato, ele não representa a, o que dizia ser, né, que eles são que Berlim, os museus estatais de Berlim são os legítimos donos das suas propriedades. Aí já falamos do que está dentro dele, né? Esses quase meio milhão de peças foram de fato retiradas de volta violenta das colônias alemãs, e aí volta-se novamente à questão dos Hohenzollern, né? A família que foi a grande família que de fato captou todo essa ideia da colônia, das colônias alemãs, na Namíbia, na Tanzânia, Togo e na Ásia, e no Pacífico, né? Então, essa família está praticamente no meio do debate da expansão colonial do Império Alemão, né? Então, como eles dizem, eles não representam e não são os legítimos donos dessa herança que, de fato, foram pilhados, né, de forma criminosa. Sobre todo essa estrutura estava sobre uma fundação, a fundação a fundação se chama Preußische Stiftung Kurzbesitz, os donos da coisa, da herança do patrimônio da Casa da Prússia e do Hohenzollern, né? Então, em vez de você fazer uma crítica ao colonialismo alemão, você reabilita ele, de fato, né? Colocando e reconstruindo um palácio, como aqui mesmo se dizia, né? Uma múmia foi ressuscitada, né? E obedecendo todos os diteres, né? De toda a fachada e tudo. A exposição no que eles pretendem ser, né? Uma grande domo de culturas do mundo. Ela diferencia-se basicamente por culturas estrangeiras e diferentes, né? Elas colocam essa questão do exotismo. E vale-se dizer de passagem que o primeiro castelo, o primeiro palácio daí, que era do Hohenzollern, que foi construído em 1400, né? 1450, as primeiras pedras, obviamente, abrigou nos seus séculos passados muitas das obras que voltou a estar nesse mesmo local, né? Então, nós estamos aí falando de uma disputa mesmo. Então, estamos falando, de fato, de uma disputa espacial, geográfica, né? E, obviamente, de quem tem a narrativa da história do passado, né? Podemos mais ou menos deixar por aqui, não é? Eu queria colocar muito claro que podemos, no decorrer do debate, podemos falar mais dele, né? Mas acredito eu praticamente que essa questão de você readmitir todo o passado colonial alemão e colocando novas as peças aquisitivas, né, que foram de fato pilhadas dentro desse contexto de um antigo prédio da Prússia e da Casa de Hohenzollern, né, não ajuda em nada você vender a ideia que de fato ele é um laboratório de ideias e de novos saberes e tudo isso, né? Fico com a palavra da ministra de Cultura do Mali, que disse que muitas das obras que estão expostas nos museus europeus, principalmente também aí no Cabreli, que foi o Museu de Cabreli que serviu mais ou menos de exemplo, né? Tem mais entradas e possibilidades de sair dos seus países do que os próprios cidadãos desses países africanos à Europa, né? Então, fico mais ou menos por aqui, né? Seguimos aí o debate para mais próximo. Obrigado. Obrigada, Israel. Acho que foi muito interessante. Estou muito curiosa porque neste momento eu estou na Alemanha, por isso vou perguntar-te mais logo. Prazer. Agora, acho que a Carol, já estamos com áudio e vídeo, por isso, Carol, se quiseres dizer alguma coisa, se calhar, né? Oi, gente, tudo bom? Me escutam? Ouvimos, sim.
Ai, que bom. Nossa, porque eu estou na universidade, então aqui meu computador da sala não tem câmera, eu tive que ligar no tablet, enfim, uma confusão. Mas agora a gente estabeleci, é um prazer estar aqui, não vou tomar muito tempo não, né? Porque senão a gente fica apertado aí para o final, mas é um prazer estar aqui, poder receber vocês no Áfricas. É, Então, no final a gente conversa mais um pouquinho, né? Tá, então passamos a Acho palavra que já isso. para a Esperança, né? Isso. Ok, tá. Esperança, não te ouvimos ainda, estás sem som. Olá, boa tarde para vocês. Olá, Noemi. Olá. Bom, obrigada a vocês. É uma oportunidade de estar aqui para partilhar convosco um bocadinho da minha temática, que é a representação mariana na arte musical interpretada pelos músicos angolanos. Ora, música, cantar e encantar, faz parte da educação oral dos angolanos, através dos contos, através dos provérbios e a própria música. A música faz parte do acervo cultural dos angolanos, que se encontram imersos na cultura globalizada. Em Angola, a música ocupa um lugar muito importante no cotidiano. Ela faz parte das manifestações culturais, nos seus mais diversos estilos, tanto para os adultos, para os jovens e até mesmo para as crianças. A sua utilização nos dias de hoje é indispensável. Em encontros sociais, como comemorações festivas, encontros casuais, com os amigos. Como dissemos, ela serve como meio de educar a sociedade. Ora, como nos afirma Altuna, a mulher na sociedade africana ocupa um lugar honroso pela vocação à maternidade. Na cultura cristã, a mãe do Filho de Deus é uma mulher. A mulher que ficou famosa, ou seja, é a mulher mais famosa até aos nossos dias. E o seu nome ocupa um lugar de destaque em todas as famílias cristãs. Não há família que não tenha entre os seus parentes uma mulher com a designação de Maria, que muitos de tanto o adorarem, até os designam aos rapazes com a onomástica de Mário. Este nome Maria, para as famílias africanas ou para as famílias cristãs, é uma homenagem à Mãe de Jesus. Por isso, muitas vezes a evocam por meio de textos musicais para demonstrarem a sua devoção pela mulher, outros, de forma ironizada ou satírica, buscam representações caricatas para chamar a atenção da sociedade ou mesmo para enaltecer a mulher representada na música. Os cantores angolanos muitas vezes procuram enaltecer Maria por meio dos seus textos musicais. São muitos os cantores que procuram homenagear a representação desta mulher. Por isso, a onomástica Maria foi escolhida por nós de forma aleatória. Não iremos falar de todos os cantores, mas selecionamos alguns que são famosos, a sua música toca em Angola e a nível do mundo, que falam de Maria. Bonga, por exemplo, fala de Maria de Cascuto. Carlos Buriti fala de Maria
das bichas. Isto na época de pós-independência, onde as mulheres tinham que lutar, e então uma das formas de sustento era andarem. Nós em Angola chamamos bicha, o Brasil chama fila, sim? Era andarem de filas em filas para conseguirem alguns artigos, para depois então venderem, para poderem sustentarem-se. No entanto, Matias Damasio, que é um músico famoso, fala de Maria várias vezes, tanto quanto Paulo Flores. Mas nós escolhemos para a nossa análise Maria dos Calundus, de Matias Damasio, e a carta de Paulo Flores. Não sei se eu consigo compartilhar aqui um bocadinho a música. Deixa-me tentar. Onde é que está? Vocês estão a ouvir? Não. Nós estamos a ouvir. Será que conseguem ouvir? Não. Ou tentas pôr de um telemóvel, se quiseres. Não conseguem ouvir a música? Não, porque Não. se calhar Opa. consegues ouvir tu, mas... Caramba, onde é que... Não dá para ouvir a música? Não, não dá. Então acho que tá a bem. solução... Então, Podes tentar mais logo, se calhar, senão vai... tá bem. Então, a música Maria dos Calundus, a representação cultural começa juntamente com o tema da música, Calundus. Calundus, que é um espírito de elevada hierarquia e evolução, locução, que significa os espíritos subirem a cabeça, ou seja, a pessoa fica excitada por efeito de irritação. Calundu significa, ou seja, no Brasil, é aquilo que chamam de chamar. Aqui em Angola nós chamamos de calundu, que representa a alma de pessoas que viveram em épocas remotas, numa distância de séculos, e que podem ser curandeiros, justiceiros, protetores. E consoante a longa idade, atingem ou distinguem-se de culo, de culungo, ancião de uma avançada idade. Matias Damasio procura comparar Maria como uma mulher irritada, e há uma parte que ele traz, que ele diz, Maria que não é do céu, mas também não é da terra. Ele procura demonstrar ou representar uma mulher que na cultura angolana é irritada, mas que esta Maria também não pertence ao céu. É uma Maria que está no intermédio. 2 minutos. Já, no entanto, Paulo Flores, na carta, fala: as Marias todas andam pela lama do semiasfalto. Paulo Flores traz a representação de uma mulher que vive na zona urbana, mas que, no entanto, é uma prostituta, diferente da Maria que é invocada na Bíblia, como traz o cantor Caló Pascoal, minha Santa Mariazinha.
Ora, são várias as representações que aparecem no nome de Maria. Umas vezes, Maria aparece de forma ironizada, satírica, para representar a mulher prostituta. Outras vezes, como a mulher sofredora que tenta proteger os seus filhos, ou procura proteger os seus filhos, que é comparada a Maria, mãe de Jesus. Maria, a mulher santa, então, que é procurada de forma a evocar e enaltecer esta Maria. São várias as formas que a mulher aparece representada na música angolana, que é um contraste. Uns buscam Maria para tentar alertar a mulher que na cultura africana as mulheres ainda são obrigadas a fazer tudo. Como é o caso do Bonga, que canta Maria Casputo, teu fundo tem borbulha e não soubeste cozinhar. Quer dizer que é uma mulher que não passou pela educação tradicional, logo tem dificuldade de fazer o funge, que é uma comida que faz parte da cultura tradicional, ou seja, dos costumes africanos. Uma mulher que não sabe fazer funge é uma mulher que não está habilitada a ter um lar. Será que já fiz os meus 10 minutos ou ainda posso falar à vontade? Já, na realidade já fizeste os seus 10 Ai, minutos. Perdão, então eu vou Não deixar faz o mal. resto para o nosso debate. Deixamos Não, para o eu fico, debate. não, eu fico por aqui. O resto Obrigada fica por para... nos trazeres sempre as mulheres. Falamos mais no debate. E agora passamos para o Genderson. Espero ter dito bem o nome. Receio que não, mas pronto. Onde é que está? Está aqui? Acho que não, né? Pronto, então passamos diretamente para a Minata, acho eu, que nos fala de trança africana, penteados de mulheres africanas. A Minata está aqui, que ela já comentou no chat. A Minata? Já te vemos? Ok. Olá. Oi, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de saber se eu posso passar o slide ou é necessário, É como preferires. porque eu tentei fazer algumas slides. Deixa eu tentar se vai dar certo. Em princípio já podes compartilhar, acho que está autorizado. Certo. Já está aparecendo? Já está a carregar, mas acho que vai aparecer. Sim, já. Certo. Já. Tá, obrigada. Obrigada. Mais uma vez, eu vou me apresentar. Eu sou a Minata Nádia Gomes Mané. Eu sou estudante guinense da Guiné-Bissau. Eu também sou estudante da Unilab, que é a Universidade de Integração Internacional Lusofonia Afro-Brasileira, aqui no Ceará, né, no interior na Redenção. Então, eu trouxe esse tema, né, sobre a trança africana, né, que é a arte penteado, e que esse tema surgiu da minha própria experiência, né, como eu sou mulher africana, às vezes a gente passa por muita situação, né, e que acabamos já a fazer isso, protestar isso em forma da escrita, né, no meu caso, que eu fui uma vez no supermercado fazer uma compra, aí uma mulher branca começou a me questionar sobre a trança africana. Então, a partir desse questionamento, eu fiz esse trabalho numa disciplina que é do curso da pedagogia, que é atuação pedagoga no espaço não escolar. Aí o trabalho foi aprovado. Então, eu vou diretamente ao assunto, né, que é uma introdução do nosso trabalho, que tem como objetivo tratar sobre a atuação pedagógica no espaço não escolar, ou seja, no espaço não formal, em que pretendo fazer um trabalho que eu fiz, dei uma oficina para as brasileiras, que aconteceu na garagem da minha casa, né?
Eu convidei as brasileiras na faixa etária entre 8 a 30 anos de idade, explicando o significado do penteados africano. Eu trouxe um autor Veiga, né, 1992, Apudi Freire, 2012. Ele destacou que práticas docentes no espaço não escolar são entendidas como práticas sociais, por objetivo propósito, saberes enquadrar as práticas sociais. E nessa mesma linha de aquisição, a Freire vai destacar, começou pedagoga, né? Vai destacar que a prática docente começa como uma visão de quando afirma ensinar não é transmitir o conhecimento, mas sim criar a possibilidade de produzir e construir a si mesmo. Então, esse trabalho, né, tem tudo a dizer com isso. A partir disso, né, eu comecei a fazer fiz um levantamento de dados aqui na minha rua, tentando saber quantas mulheres brasileiras já passou por processo da trança, né? Que já tinham utilizado a trança africana, para ter mais noção. Entre essas pesquisas que eu fiz, só 6 pessoas que me disseram que nunca fez isso. E algumas pessoas me disseram que eu coloquei a trança africana porque eu estava na transição capilar. Então, tentei perguntar para essas pessoas se tem algum preconceito sobre a trança africana e se já foram questionados para eles. Então, a maioria dessas pessoas me disseram de que a trança africana só é utilizada pelas mulheres negras, né? Então, comecei a me indagar sobre isso, comecei a me questionar, né? E fiz essas oficinas com o intuito de explicar de que a trança africana, ou seja, as mulheres africanas, consideram a cabeça como um arte, né? Como um ardomo, que a cabeça é uma parte do corpo. Então, para que a pessoa ficasse bem, a cabeça precisa ser organizada. Ou seja, a trança africana não é necessário ser, por causa do nome, não significa que só uma mulher africana que deve colocar essa trança. E porque até hoje, no século XXI, a trança africana já é considerada arte aqui na maioria das partes do país, né? Principalmente no Brasil, em que algumas desfiles, algumas práticas, né? Podemos encontrar várias artes da cultura africana. Então, a partir disso, depois que dessas oficinas, né, dá para ver na imagem, dividi o trabalho entre as etapas nas oficinas. Primeiro, eu fiz exploração, explicando para eles, né, que a cabeça é a parte privilegiada do corpo que recebe muito investimento estético, que já o cabelo é um ardomo básico para construir um corpo bonito. Ou significa, a cabeça é um centro da atenção das outras pessoas, onde são desenhadas muitas histórias, assim como o corpo passa por um suporte da arte. Então, a partir disso, mostrei algumas imagens para essas meninas, para que eles pudessem escolher sobre o que eles querem fazer, né? Tipo, que trança eles querem utilizar. Depois que eu passei dessa fase, comecei a construir, né? A fazer tranças nessas pessoas. Só que no momento da trança, eu consegui escutar, né, algumas falas racistas, em que uma mulher me questionou, né, uma mulher branca que estava presente na oficina, me questionou sobre essa trança africana, né? E ela me perguntou se ela colocasse essa trança africana, se as pessoas vão ver, se as pessoas vão considerar ela como africana, ou se vão ver ela com outro olhar. Aí esse questionamento me fez pensar, né, repensar de como as pessoas são racistas, né, de que basta ter uma coisa, a palavra africana, significa tudo que pertence à palavra africana é dos africanos. Então, a partir das oficinas, esse questionamento me fez voltar para essa mulher, né, fez mais uma conversa, né, uma conversa básica, tentando explicar para ela de que como a maioria das brasileiras, né, utilizam diferentes tipos de penteado. Assim também como as mulheres africanas podem utilizar diferentes tipos de penteado. E esses tranças africanas, a pessoa pode lavar a cabeça assim, pode fazer o que quiser, porque, como eu disse, que a cabeça é considerada como parte mais bonita do corpo. Só que o que mais me indagou é que quando terminei esse trabalho, né, fiz trança que durou mais de 8 horas, né, de pé, fiquei de pé quase 8 horas para fazer essas tranças. Essas meninas só fizeram 2 dias com essa trança e depois retiraram isso. E aí voltei para questionar, né, para saber o motivo de ter retirado essa trança, e eles me disseram que as pessoas começaram a falar que eles são africanas, né, que eles são negras, mas que são mesmo, mas só que eles não consideram isso porque
eles já usam químico na cabeça, né? Que o cabelo deles são lisa. Então, esse questionamento me fez repensar, né? De que esse trabalho não pode só ser realizado na escola e que a universidade que eu estudo, que é a Universidade de Integração, precisa fazer uma oficina, uma sensibilização, né, para as populações do Acarape, onde eu moro, nesse município, explicando para eles, né, para terem noção de que a pessoa, né, que usa a trança não significa que é a pessoa negra, porque a trança não identifica a identidade da pessoa. A partir disso, né, voltei a perguntar para as pessoas, né, se tem como fazermos mais outras oficinas para que eles pudessem ter mais noção sobre a trança africana. Vale ressaltar de que essas 12 pessoas que eu convidei para a oficina são só duas pessoas que aceitaram a fazer trança. Isso significa que houve mais rejeição das pessoas em utilizar a trança do que aceitar isso. Então, eu considero, ou seja, eu acredito que essa atividade pode ser administrada em outros espaços, né? Não só nas comunidades, mas também pode ser utilizado na pracinha, né? Onde tem mais movimento das pessoas, no supermercado, no hospital, para tentar ampliar, né? Tentar explicar a essas pessoas sobre a importância da trança africana na cotidiana hoje em dia. Porque segundo a história de que a trança africana surgiu na África mesmo, porque na época as mulheres utilizavam essa trança na época da festa, no momento da festa, do casamento, mas com o passar do tempo, essas tranças começaram a sofrer transformações, porque antes não era chamado trança africano, tinha outros nomes, mas ao longo dos tempos, né, tipo eu sou da Guiné-Bissau, né, a trança africana na época antes da colonização era chamado de outro nome que é tufule, né, palavra tufule que significa trança de raiz. Então hoje em dia essas tranças têm outro significado, outra inovação, né, e que todas as pessoas podem utilizar e pode ser passar para outra geração. Eu paro por aqui, eu vou esperar para debate, professores. Espero que goste da minha apresentação também. Muito obrigada, Minata. Vai, Carol, vai. Não, pode falar. Uhum. Eu adorei, não, foi ótimo, Minata. Gostei muito, tenho várias questões aí pipocando na cabeça, né? Bom, acho que agora a gente pode dar continuidade, né? Vamos para Maria Helena, Tomás, Karen Cristine, Vitória Barbosa, estão aí? Sim, estamos, professora. A Stephanie também e a Karen não está Ótimo. presente, mas está nos acompanhando aqui. São as 3 autoras do trabalho. Tá bom. Eu vou passar a fala para a Stephanie, que vai se apresentar aí primeiro. Eu sou a Maria Helena, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC, e hoje eu vou deixar inicialmente a palavra para a Stephanie. Olá, boa tarde a todos. Estão me escutando? Estamos. Eu sou Stephanie Basílio, sou estudante de moda pela Universidade Estadual de Santa Catarina e atualmente atuo como bolsista de extensão pelo NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. E, coincidentemente, eu sou do Rio de Janeiro, né, pelo qual o evento está acontecendo atualmente agora. E, enfim, eu vou abrir aqui a apresentação.
Bom, aqui é a template da nossa apresentação. Como eu disse, eu sou Stephanie. O nosso tema é o gênero em África, estudos sobre matripotência, cujos autores são Maria Helena, Stephanie e Karen Cristine, da Universidade do Estado de Santa Catarina, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Bom, o trabalho, ele refere-se a uma pesquisa inicialmente desenvolvida no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, que é a partir da parceria decorrente do primeiro, segundo e terceiro ciclos de estudos feministas Miriam Maria Maria, que ocorreram desde abril de 2020, voltados à comunidade acadêmica e à comunidade em geral, com o objetivo de aprofundar os estudos acerca do feminismo negros e decoloniais, realizados pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas NEAB, da Faculdade Municipal de Palhoça, FMP, Laboratório de Educação e Infância da UDESC, Laborei e Grupo de Estudos Gêneros e Empoderamento da Mulher de Palhoça da FMP. Aqui, como a gente pode ver, é uma imagem do terceiro encontro, que encontra-se disponível na plataforma do YouTube, para que todos possam ter acesso. Esse encontro em questão, ele faz parte do terceiro, e ele foi inicialmente o pontapé para que esse grupo de estudos fosse iniciado, né? Bom, o estudo e a pesquisa bibliográfica, ela desenvolvidos pelos bolsistas do NEAB, que acontece de forma online quinzenalmente, às terças-feiras, refere-se à cosmovisão iorubá da matripotência, desenvolvida pela socióloga e nigeriana Oyeronke Oyerumi, em sua tese de doutorado, A Invenção das Mulheres, a construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero, que foi publicado no Brasil pela editora Bazar do Tempo em 2021. Os estudos iniciais que fundamentam a pesquisa bibliográfica, que acontece em progresso agora, subsidiam o aprofundamento do conhecimento sobre as dinâmicas de gênero nas sociedades africanas e da colonialidade, buscando apontar algumas reflexões acerca de outras configurações de corpo, gênero e visões de mundo. No livro, a autora ela argumenta que a sociedade iorubá do sudeste da Nigéria, ela não havia no período pré-colonial e do tráfico escravagista uma apreensão política social de tipos de corpos, de forma como que o gênero ele não aparecia como elemento decisivo de organização dos papéis sociais hierarquizados. A partir desse ponto, a Iyokere, ela investigará por que e como o gênero ele veio a ser construído na sociedade iorubá do sudeste da Nigéria. Aqui é o nosso grupo de estudos, a invenção das mulheres, construindo o sentido africano para os discursos ocidentais de gênero, em articulação conjunta ao grupo de extensão, pesquisa e ensino, direitos humanos, cidadanias e diversidade, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que foi criada a partir de professores, doutores e mestres do Centro de Educação à Distância, cujo direcionamento teórico e pedagógico e metodológico, ao que se refere à extensão universitária, pesquisa e ensino, ele tem convergido bastante para as questões que envolvem direitos humanos, cidadania e diversidade. Esse grupo ele é liderado pela Vera Márcia Marques Santos e Sueli Francisca Mazini Monte Blanco. Bom, inicialmente, nós resgatamos a contextualização da existência da autora.
buscando suas raízes ancestrais, resgatando o reino de Oyo e o Império de Oyo da África Ocidental, onde atualmente localiza a Nigéria Ocidental. Cientista social, teórica e feminista nigeriana, a autora ela nasceu em Ogbomoso, cidade situada no atual estado de Oyo, na República da Nigéria, e pertence a uma importante linhagem iorubá, cujo pai ele foi elevado em 1973 à condição de Son, que é um monarca de sua cidade natal, o que fez com que ela tivesse desde a juventude grande familiaridade, né, com a vida no palácio, e continuada a participação nos rituais, festas e costumes tradicionais de matriz iorubá. Então, nós, nessa primeira parte, a priori, nós procuramos entender, né, de que lugar a autora ela fala de uma mulher nigeriana que envolve a linguagem e divindades iorubá, né? Até porque, a partir do momento que nós estudamos acerca desse conteúdo, a gente não pode fazer essa emancipação do autor com a própria obra. Obrigada, Stephanie. Estão me escutando? Sim? Então, como a Stephanie já sinalizou, né, e já contextualizou também algumas questões trazidas pela autora, nós nos aproximamos do estudo e estamos procurando justamente na raiz africana aquilo que, ao atravessar o Atlântico, a gente acaba perdendo em função da próprio fenômeno da colonização da América Latina. E aí, quando falamos de decolonialidade, não conseguimos ainda nos reportar principalmente à intelectualidade negra, né? A maioria das produções de colonialidade e decolonização ainda estão na esfera não dos estudos africanos, mas sim de outros elementos que a decolonialidade vem trazendo. Então, nos aportamos aí na Yonquerê, inicialmente, para a gente poder pensar a matripotência, poder pensar gênero, a partir dessas questões que a autora levanta. E aí ela levanta justamente essa questão desse grupo, né? Desse grupo que é tratado como homogêneo, como anatômico, como sempre desempoderado, como sempre vitimizado, e que sabemos que as relações são sociais, então são historicamente fundamentadas e culturalmente vinculadas. Se esse gênero é socialmente construído, então ele não pode se comportar da mesma maneira no tempo e no espaço. E aí procuramos a autora para nos trazer algumas questões fundamentais na discussão de gênero. Pode passar, Stephanie. E aí, né, como já falamos, pode passar, Stephanie. E aí buscamos, então, os estudos de gênero e raça para poder pensar também uma cosmovisão e pensar também uma cosmopercepção sobre o nosso objeto de estudo, que é justamente esse que a gente já vem apontando desde o início da fala da Stephanie. E sempre pensando, né, que essa cosmovisão que é eurocentrada, colonizada e brancocêntrica, ela parte do sentido visual em que são dadas as relações. E aí nós temos, por um outro lado, a cosmopercepção, que é justamente isso, né? Compreender a partir de uma perspectiva teórica, mas também levar em conta de onde essa concepção parte, de onde essa concepção originária da discussão parte. Pode passar, Stephanie. E aí trouxemos, né, para a discussão e nos nossos estudos e na própria pesquisa, essa relação corpo social e político,
que deixa de ser só bio, que deixa de ser só lógica e passa a pensar nessa questão política e social quando se questionamos que corpos são esses, são ricos, são pobres, são masculinos, são femininos, são negros, são judaicos, enfim. Então, é aí o político ocupando essa espacialidade, esse direito de permanência, de liberdade e também subserviência e descaso, que é o que a gente encontra também nos discursos e também na realidade brasileira e latino-americana. Pode passar, Stephanie. E aí nós trouxemos um pouco desse questionamento, e eu não sou uma mulher, nós desenvolvemos aí um seminário de ações afirmativas e diversidades na UDESC, e trouxemos também uma artista, que é Gisele Marques, também pesquisadora associada do NEAB, que veio trazendo esses questionamentos a partir da Soldier, para pensar justamente esse lugar que a mulher ocupa, quando a gente pensa que numa discussão sobre o feminismo ocidentalizado, a mulher sempre está em oposição ao homem. O próprio conceito, né, de mulher, o próprio conceito de feminismo, ele sempre é criado a partir da concepção de masculinidade, da concepção de homem, e não é isso que a autora, pode passando, Stephanie, e não é isso que a autora traz em suas discussões. Então, a gente trouxe um pouquinho do texto que a Gisele apresentou, fazendo aí algumas provocações, né, em relação também à própria realidade da mulher negra, do gênero negro, a partir das questões que são colocadas pela colonialidade brasileira. Pode passar, Stephanie. E aqui trouxemos a autora para pensar, e aí a gente também faz algumas referências do que estudamos, a partir dos referenciais que temos, para também pensar de como esse feminismo negro ele vai se construindo aqui, né, na sociedade brasileira, a partir daquilo que a gente vem discutindo mais em relação ao grupo. Pode passar, Stephanie. E aí a Ionquerê traz essa questão relacional de liderança e também traz essa questão situacional, traz o costume, a tradicionalidade, a cultura da liderança iorubá, e aí nós temos que pensar também que, e quando a gente traz a Ionquerê ali no início, né, a sua contextualização em Nigéria, é para a gente poder pensar também que as questões do estudo também passam por essa serioridade, também passa por essa questão tradicionalidade, a cultura iorubá, a linguagem iorubá, pode passando, Stephanie. Gente, só para falar, desculpa, só estourou o tempo, aí só para vocês Sim, aí eu já encaminharem para o final. estou finalizando, Carolina, obrigada. Até chegarmos também nessas relações sobre matripotência. Então, o objetivo é justamente esse, né? De a gente poder resgatar essas questões que são trazidas pela autora para a gente pensar uma outra perspectiva de construir esse gênero e esse corpo e esses conhecimentos, pode passar, Stephanie, que passam também pela questão também da constituição de crianças, né, nessa comunidade. Então, vamos fechando, vai passando, Stephanie, pode passar. Vamos fechando, a linguagem eu já falei, né, que passa também por essa questão, e vamos fechando até chegar aqui na decolonialidade, pensando nesse epistemicídio, nessa subordinação de conhecimento, e aí eu trouxe para vocês também, a gente trouxe outros elementos que nos auxiliam também a aprofundar esses estudos, que é mulherismo africano, a interseccionalidade, e a Grada Quilomba trazendo muito presente a questão das memórias de plantação e o racismo no cotidiano.
Então, aí fechamos a nossa apresentação, trazendo as referências e de onde a gente vem subsidiando os nossos estudos no grupo. Obrigada, desculpe por ter passado um pouquinho. Nada, sem problema nenhum. A gente que tem que fazer esse papel mesmo, né? Quem está mediando a mesa tem que ficar aí sendo o E é chato isso, do né? tempo. É isso, Pois Carolina, é. obrigada. Nada, sem problema. Bom, podemos seguir, né? O próximo é André Luiz Carneiro, Laura Pereira e Tainá Simas. Estão aí? Boa tarde. Boa tarde. Vou esperar o André compartilhar. Então, eu me chamo Tainá Simas, eu sou graduanda do curso de História da UDESC e sou bolsista do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, UNEAB. Hoje a gente vai trazer o trabalho, então, a aproximação da narrativa cinematográfica de Osama Sembene com a narrativa griot, e a gente vai intercalar a apresentação aqui, tá? Pode passar, André. Então, trazendo aqui uma introduçãozinha do nosso trabalho, ele se refere aos estudos que a gente realizou, então, nas disciplinas de África 1 e África 2 do curso da graduação de História da Universidade do Estado de Santa Catarina. E a gente traz muito da bibliografia que a gente trabalhou nessas disciplinas, que falam muito sobre a manifestação artísticas africanas e a sua intervenção nas produções cinematográficas da visão eurocêntrica em relação aos povos africanos, né? Então, essas formas de arte para trazer a cultura africana por meio desses mesmos povos. E com destaque, então, na reconstrução de narrativas sobre a África e na luta anticolonialista, além de fortalecer a recuperação da memória popular. Eu acho que tá mudo aqui, não sei se tá onde eu vi. Acho que sim. Não tá saindo o som. Isso, nós estamos sinalizando aqui para eles que o som não está saindo. Só um pouquinho, gente. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Tá, beleza. Ué, cadê o negocinho aqui? Ah, tá aqui. Bom, vou falar um pouquinho sobre Ousmane Sembene, bem brevemente. Ele nasceu em 1923 e morreu em 2007. Ele foi um cineasta e romancista senegalês, mas ele começou escrevendo romances e aos 40 anos de idade ele lançou o primeiro filme dele. Dizem que ele nasceu em 1923, mas também consta que pode ser que ele tenha nascido um pouquinho antes, no final do ano, né? E daí isso já mostra um pouquinho. Ele nasceu na cidade de Jinguchu, na região de Casamassa, que é um pouquinho no sul do Senegal. Aí, com o divórcio dos pais dele, ele foi para o Dakar. Ele ganhou diversos prêmios em diversos festivais, em Cannes, Berlim, Veneza, só que ele sempre defendeu que a África deveria ter o continente africano deveria ter suas próprias premiações, porque eles não deveriam ser convidados nas premiações de ninguém. Ele trabalhou de diversas profissões, e quando aconteceu uma crise financeira no Senegal, ele acabou se mudando para Marsella,
onde ele trabalhou como estivador, acabou sofrendo um acidente, aí ele participou do sindicato, trabalhou na biblioteca do sindicato, e nisso ele teve bastante contato com escritores e bastante contato com bibliografias também a respeito do independentismo africanista, né? Ele conseguiu uma bolsa de estudos para cinema, onde ele viajou para Moscou, para a União Soviética, e teve aulas, e então com a independência do Senegal em 1960, ele retorna para o Senegal e começa a fazer cinema para a população, com uma câmera de 16 milímetros, onde ele faz aí cine, clubes de cinema noturno, assim, no boca a boca, para poder meio que fazer o cinema crescer, né, na África. Aí aqui é uma frase que ele falou: eu sempre serei grato pelo fato de ter crescido em tal ambiente, que é no caso lá em Casamance, que era um lugar bem diverso, né, tinha diversas culturas, e ele fala que por causa do solo bem fértil e também por causa da posição por causa da posição geográfica, né, e ele fala que isso embutiu nele um natural senso de respeito pela diferença, e as jornadas pelo interior do próprio país eram como jornadas de uma cultura para outra, né, por causa dessa diversidade, por causa dessa grande diversidade. Opa. Ai, tá muito grande. Boa tarde, eu sou a Laura. Então, eu vou falar um pouquinho do cinema africano. Então, o cinema africano, ele é uma das mais recentes cinematografias do mundo, né? E ele se realiza num contexto totalmente carente de políticas culturais que incentivem a produção e também a exibição desses filmes, né? Então, muitas vezes eles acabam sendo financiados por países externos, né? Em nome de uma diversidade cultural, né? E o primeiro filme que se tem na história do cinema africano, ele foi feito em 1924, que é um filme tunisiano que se chama A Moça de Cartagena. E o cinema africano, ele vem, então, para a recuperação da memória popular, né, das identidades africanas e também para recuperar a autonomia de narrar a própria história, né? Sendo filmes feitos por africanos e para africanos que rompem com a tradição dos filmes com propaganda colonial, né? Que os cinemas europeus produziam contando a história dos povos africanos da perspectiva deles. E esse cinema também é um sistema esse cinema, ele também surge como uma estratégia cultural de resistir, né, no meio da soberania europeia e dos Estados Unidos, né, dos filmes, né. E o cinema africano, ele também faz a denúncia do colonialismo presente, né, em todas as esferas da esfera social, cultural, política e econômica. E eles são filmes que possuem temas diversos, né, eles têm... Cada diretor tem uma estética própria. E o cinema africano, ele também é dividido em 3 gerações, assim. Essas 3 gerações foi o Mohamed Bamba que falou dessas 3 gerações, né? Que a primeira delas seria dos cineastas da independência, que é da época da década de 60 até 80, que são filmes que daí tem essa temática da lógica anticolonialista, né? Depois tem a geração dos cineastas do desencantamento da pós-independência, né? Depois dos países africanos terem conquistado a independência, então é desencantamento por ser as desilusões políticas, então retratando mais
o cotidiano dos povos após a independência, né? E a última geração seria a geração dos cineastas da diáspora, que são cineastas que diz que é um cinema nômade, né? Que tem as temáticas da imigração muito forte, né? E a gente tem mais recentemente também o Nollywood, que são são filmes, o Nollywood são filmes produzidos na Nigéria, né? É como se fosse uma Hollywood da Nigéria. Então, o próprio nome já vem aí para fazer essa referência, né? E são filmes que não tem essa crítica social forte, é um filme mais produzido assim para entretenimento mesmo e para ter representação. Então, falando rapidamente sobre os griots e a oralidade que a gente articulou com a cinematografia no nosso trabalho, os griots, então, eles surgem no Império Mali e eles são muito importantes na estrutura social da maioria dos países da África Ocidental. E os griots, então, eles são essas pessoas que têm como vocação preservar e transmitir as histórias, os conhecimentos, canções e mitos do seu povo. Isso tudo é muito feito através da oralidade, então por isso que a gente faz essa articulação. E a gente trouxe um pouco que o cinema africano, então, ele busca retratar muito as línguas africanas no cinema, por mais plurais que elas sejam, e por mais desafiador que isso pareça, de transmitir todas essas línguas por meio do cinema, é um dos principais focos, assim, do cinema africano. E o Sembene, ele usa muito isso nas obras dele, né? Porque ele usa a língua local do ambiente em que se passa o filme. Então, ele traz bastante essa oralidade nos filmes dele e a importância de trazer isso no cinema africano. Então, os filmes, eles têm muito essa questão entre a língua local e a língua estrangeira, né? Como articular essas duas línguas juntas, trazer essa cultura, essa ancestralidade dos povos africanos e, ao mesmo tempo, passar isso para outras culturas. E aí a gente traz um pouco também a ligação entre o griot e o Sembene, né? Que ele traz realmente essa oralidade e essa preocupação em preservar e transmitir essas histórias, transmitir essa língua, essa ancestralidade dos povos africanos. Bom, aqui a gente trouxe 3 filmes do Sembene que a gente... Desculpa, também vou ter que fazer de novo esse papel, porque a gente está com o tempo super estourado. Será que a gente pode deixar isso para o debate, para a gente poder falar um pouquinho mais? Pode ser sim, perfeito. Pode ser? Obrigada, desculpa de novo. Não, tudo certo, que isso. Ela falou... Então, vamos seguir, né? Para o próximo seria a Ellen Rose dos Santos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estou compartilhando aqui a minha apresentação. Vamos lá. Então, né, eu sou a Ellen. O meu tema de pesquisa no momento é sobre turismo étnico afro e afroturismo. No momento, eu estou como estudante do curso de especialização da USP, né, que é o curso em Cultura, Educação e Relações Étnico-raciais. Então, eu pesquiso o tema, né, do turismo étnico afro e afroturismo desde 2020, quando eu estava morando na África do Sul. Eu morei na África do Sul, né, na cidade do Cabo, né, em Cape Town, de março de 2020 até março de 2021, então, no total, 1 ano, né? Então, eu cheguei
lá antes da pandemia. Eu cheguei na África do Sul 2 semanas antes da pandemia, e aí, a partir disso, né, todos nós já sabemos como foi, mas foi uma experiência muito interessante, né, estar lá e olhando, né, para o mundo e olhando para o Brasil nessa pandemia que vivemos, mas parece que está voltando. Mas o meu interesse sobre a temática turística, né, ela começou refletindo sobre a minha experiência de viajante, né, por isso o tema, né, eu coloquei, né, a experiência do viajante e também a importância da memória. Então, a partir de leituras e pesquisas para elaborar o projeto, eu percebi uma lacuna com uma abordagem para ouvir sobre a experiência e a vivência do turista, que escolhe fazer um roteiro com recorte no afroturismo. Também identifiquei, né, que a pesquisa acadêmica e o Ministério do Turismo, ele ainda não utiliza o conceito de afroturismo, e o que predomina ainda é o uso, né, desse conceito de turismo étnico afro, muito mais ainda o turismo étnico. E aí, o que seria esse turismo étnico, né? O turismo étnico afro, afroturismo, identidade, memória, e eu tenho utilizado como metodologia a história oral. Então, o meu ponto de partida é a história, porque eu sou historiadora, mas a pesquisa, ela propõe um diálogo com a área do turismo e também com a sociologia do turismo. E aí eu trago a história oral porque eu proponho entrevistar turistas que estão, né, consumindo, que estão utilizando aí do afroturismo e também turistas brasileiros que têm feito a viagem para países do continente africano. Então, aqui eu coloquei, né, por que estudar, né, o afroturismo? Qual é a importância? Qual é essa relevância, né? Então, essa reconexão Brasil-África, né, a experiência dos viajantes, as agências, né, de turismo com foco no afroturismo, os roteiros sobre a história afro-brasileira e as viagens a países do continente africano. Porque o que eu identifiquei? Várias iniciativas, né, de agências e de roteiros turísticos que têm como foco essa valorização da cultura afro-brasileira e essa reconexão com a África, né? Essa nossa ancestralidade, essa valorização dessa nossa história, né? E aí eu trago aqui 3 pontos, né? Como a pesquisa ela ainda está em andamento, né? Então estou mais no momento ainda dessa revisão bibliográfica, mas como o tempo aqui também é curto, esses 10 minutos, eu trouxe aqui 3 pontos que eu considero que são importantes para essa reflexão sobre essa demanda do afroturismo, né? Então, que o momento que nós temos aí esse destaque, né? No momento que nós temos aí pessoas interessadas em consumir, né? E uma formalização mesmo, né? Como um afroempreendedorismo, né? Como esse empreendedorismo afro dentro da área do turismo, né? Então, o que eu tenho pesquisado, e esses 3 pontos chamaram a atenção, né? Que é a Lei 10.639, né? Que é a lei que versa sobre o estudo da história da África, o estudo da cultura afro-brasileira, né? E junto com a Lei 10.645, né? Que é o estudo da história dos povos tradicionais, dos povos indígenas, dos povos quilombolas. Então, ela começa, né? Ela foi aprovada em 2003. Aí depois, ali em 2012, nós temos as ações afirmativas, né? Que é a Lei 2.711, que ela versa sobre a questão, né? Muita gente chama de lei de cotas, né? Que agora está completando 20 anos, né? Que é essa entrada das pessoas, né, que se autodeclaram negras ou pardas dentro da universidade, né? Então, aí, completando esses 10 anos, nós já vemos realmente uma mudança e como isso tem sido importante
para a nossa valorização e da sociedade brasileira. Um outro ponto também do meu levantamento, da minha pesquisa, que se refere a essa questão econômica, que tem várias pesquisas apontando, né, a partir ali do governo do presidente Lula, esse acesso a bens de consumo, né? Então, esse avanço, né, essa formação, esse desenvolvimento dessa classe média que no período ali foi chamado, né, dessa classe média C. Então, eu acho que esses são 3 pontos que nós podemos utilizar como referência para justificar esse aumento dessa demanda e dessa vontade, e aí, né, e também de ter possibilidades financeiras de fazer viagens ao continente africano, né? Então, esse retorno, essa reconexão, estar no continente e como isso é importante para a nossa história, né? Então, o afroturismo é o conjunto de experiências turísticas afrocentradas. Nós temos visto também muitas experiências e iniciativas em roteiros afro, né? Então, de visitar, de revisitar locais, né, do período ali dos 300 anos de escravização e de fazer até uma releitura, né, desses locais. O que são esses locais, né? De não ter só a nossa história contada do ponto de vista do europeu, a nossa história contada só com fontes e com documentos como ponto de partida da Europa. Então, eu considero que o turismo ele pode agregar muito, sim, nesse momento que nós estamos vivendo, por essa demanda, por essa valorização da nossa ancestralidade. Então, além de ter os roteiros aqui no Brasil, né, eu falo aqui de São Paulo, né, então no momento eu estou aqui em São Paulo, então eu tenho visto essas iniciativas aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, né, nós temos ali como referência Salvador, né, o estado da Bahia, o quilombo ali dos Palmares, mas já são várias iniciativas de roteiros afro. E também essa ida ao continente, né, existem já pesquisas que apontam essas pesquisas, essas entrevistas com afro-americanos, né? Então, os afro-americanos, né? Então, principalmente mulheres viajantes dos Estados Unidos, que têm ido ao continente africano, principalmente ali Senegal, Gana e Nigéria, justamente para fazer esse retorno, né? Essa reconexão, para buscar essa história, né? Então, isso já tem ali pesquisas já de mais de 20 anos que já apontam o que isso traz, né? O que isso modifica. E eu percebi essa lacuna, né? Que aqui no Brasil nós não temos ainda pesquisas entrevistando, né? Trazendo, então, uma viajante, um viajante, né, afro-brasileiro, né, preto ou pardo, né, que se autodeclara, que ele sai do Brasil e que ele vai conhecer algum país, né, do continente africano, porque é isso também, né, a África não é um país, né, então são 54 países, né, então quando nós temos também aprendido isso, a ter esse cuidado nessa fala, né, então, eu vou para a África, o que é a África, em quais são os países. E um ponto que me trouxe quando eu estava ali, ainda no início, elaborando a proposta de pesquisa, e estava lá, né, a África do Sul é um país onde a língua oficial é o inglês, né, mas são outras 11 línguas. Dos 54 países do continente africano, 5 países de língua portuguesa, né? Eu estou falando das línguas que são oficiais, os outros países, a língua inglesa ou o francês. Então, até para o viajante brasileiro, né, para o turista brasileiro que tem essa vontade, que vai ao continente africano, dependendo do país que ele for visitar, se não é um país de língua portuguesa e se ele não é fluente no inglês ou no francês, talvez ele possa encontrar essa barreira, né, essa barreira que a gente fala, essa barreira linguística, justamente para ter essa conexão, para ter
essa reconexão ali, dependendo do país que ele possa visitar. E aí eu trouxe aqui algumas fotos, né, da minha visita lá, mas eu agradeço essa oportunidade aqui de compartilhar com vocês essa pesquisa que ainda está no início, então eu ainda não tenho muitos dados, mas aí a ideia é falar mesmo dessa experiência do viajante, não só da minha experiência, mas de ter a possibilidade de entrevistar outras pessoas, né, de entrevistar outras mulheres e homens, pessoas interessadas em ir para o continente africano, né, então, né, para visitar algum país. Então, quando ele faz essa visita, qual era a expectativa antes da visita, né, e qual foi a expectativa, né, esse imaginário também, quando ele chega, né, quando esse viajante ou essa turista chega até algum país do continente africano, quando ele volta ao Brasil, também como é esse retorno, né, e o que muda ali nesse conhecimento que ele passou a ter mesmo, né, quando vai ali buscar a sua origem, buscar a sua ancestralidade. Acho que, por enquanto, é isso. Eu tentei correr para não estourar o tempo, mas acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, né? A gente que agradece aí tantos trabalhos super interessantes, né, Noemi? Acho que foram cada um ao seu modo, assim. Hoje a gente teve uma mesa muito rica, né? Rica e de várias falas a partir da cultura africana, né? Remetendo a diferentes países. Achei interessante também que hoje a gente fugiu da dualidade de Angola e Moçambique, porque geralmente a gente fica também muito preso a esses países, o que é natural também, né, por conta da facilidade da língua, mas eu acho que hoje a gente trouxe outras questões. Então, agradeço muito aí as comunicações. Queria fazer um agradecimento especial também, na verdade, parabenizar, né, de modo especial os alunos da iniciação científica que apresentaram hoje, porque a gente sabe o quanto que dá um medinho, né, às vezes, essas primeiras apresentações, esses primeiros encontros, então eu acho que é muito relevante parabenizar os professores também que estão fazendo esse trabalho, levando um conteúdo aí tão rico, né, ampliando aí as nossas histórias das Áfricas aqui no Brasil. Tá? Então, agradeço. Passo a palavra para a Noemi, se ela quiser começar a perguntar. Bem, obrigada, Carol, e obrigada por todas as apresentações. Na realidade, haveria muitíssimas coisas a dizer, porque esta mesa realmente foi riquíssima e também concordo, foi muito bom ver os jovens, né, a apresentarem os seus trabalhos e eu não sei sinceramente por onde começar, porque foram abordados assim imensos temas. Claramente temos aí acho que a coisa que esteve se calhar em comum, esta questão do direito, não é? A ancestralidade, a imaginação a partir da ancestralidade, não é? E também a desconstrução um bocado destes binómios muito fixos que vêm, obviamente, da cultura eurocêntrica, da colonização. Eu não sei se tenho perguntas diretas, porque confesso que eu estive aqui a pensar sobre todas as apresentações que tiveram assim, vários prismas. Por isso, realmente, eu estou a processar neste momento todo o que foi dito. Eu não sei se queres começar tu, Carol, porque confesso que estou aqui com muita informação. Absorvendo, eu também estou Exatamente. absorvendo. Assim, na verdade, é isso, assim, não são perguntas
alguns trabalhos em particular me tocam de modo pessoal, né? Outros eu acho que foram muito interessantes sobre uma outra perspectiva. Por exemplo, o trabalho da Aminata Nadia sobre trança africana, né? Eu acho que é muito interessante, assim, muito rico. E eu acho, assim, eu queria talvez escutar ela um pouquinho sobre como foi a sua chegada, né? Já que ela, né, se colocou como uma mulher africana, né? Assim, abriu a sua fala, que eu acho que é fundamental a gente destacar aqui, a partir da sua chegada aqui no Brasil, né? Dos seus estudos aqui na Unilab, porque aqui no Brasil a gente tem uma questão racial, né, um debate sobre raça que é fundamental e perpassa todas, tangencia, né, todas essas relações, esses estudos do continente africano. E eu não sei se ela já escutou falar, aqui a gente tem também um debate, que é um debate público, né, sobre a questão de apropriação cultural. E isso se derivou a partir da questão, por exemplo, do uso de turbantes, né, de mulheres brancas, o quanto que grandes marcas que não remetiam esse uso do turbante a uma tradição africana também começaram a utilizar, a colocar o turbante, né, nas suas lojas, nas suas marcas, e as mulheres começaram a se utilizar disso. E aí, quando ela traz a questão da trança africana, e a partir das entrevistas que ela fez, das pessoas falando, também remetendo essa questão de usar trança a ser africano, ou ser uma pessoa negra, né, da pele preta, parda, também há esse questionamento aqui no Brasil. Eu já escutei de vários amigos meus, amigos brancos, né, falando assim, poxa, acho tão lindo, né, colocar tranças, colocar dread, colocar, enfim, mas tem medo de cair nesse lugar, assim, de serem apropriadores culturais, né, de determinada cultura. E aí eu queria escutar a Aminata, se ela já escutou sobre isso, se ela reflete sobre isso na sua, no seu trabalho, né? Outro ponto também, vou falando, vou falar dois, depois eu te passo, e aí, se der tempo, porque a gente também hoje está com o tempo mais estourado, né? Então, vou falar do Israel, né? Sobre a descolonização dos museus, e aí também foi um trabalho que me chamou a atenção, porque eu trabalhei durante um tempo no Museu Nacional, né? Que é um museu aí no Rio de Janeiro, em que o Museu Nacional também tem toda uma questão de ser um museu de história natural, de ser um museu que guarda resquícios aí, né? Não só resquícios, mas que guarda uma história da família real portuguesa. Então, há muitos debates sobre os objetos, sobre a história dos objetos do Museu Nacional. E aí, repito, Aminata, repito. E aí, sobre o quanto que essa questão da descolonização dos museus é um debate super atual aí, então, que perpassa diversas instituições. Então, na verdade, não é nenhuma pergunta para Israel, né? Eu queria mais escutar ele falar sobre, a partir também do que o Appadurai conta, né, naquele livro dele, A Vida Social das Coisas, que ali a gente tem também um trabalho de analisar a história dos objetos, a história, né, como é que aquele objeto para em determinado lugar para poder contar a história daquele lugar. Então, de repente, se ele pudesse fazer um exercício de pensar algum desses objetos que ele viu, né, que ele acha que está nesse lugar aí,
de como descolonizar o museu, acho que eu queria escutar, até porque eu não conheço a instituição, então seria uma forma também de tentar conhecer um pouquinho. E, Aminata, a pergunta, na verdade, não é também bem uma pergunta, né? Mas assim, é mais para te escutar, se você já pensou, se você já escutou sobre esse debate de apropriação cultural no Brasil, por essa perspectiva racial. E aí eu queria que você, como uma mulher africana, falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de pessoas brancas utilizando objetos africanos, como o turbante, como a trança, né? Que você mesmo trouxe aí uma perspectiva histórica muito legal. E aí é mais nesse sentido. Eu vou ficar com esses dois por enquanto, se a gente der tempo eu entro nos outros, porque assim, eu queria falar muito também com os outros. Boa tarde mais uma vez. Obrigada, Eu só professora. vou, desculpa, Aminata, eu só vou ver se de repente a Noemi não quer falar, porque aí depois a gente passa a rodada direto para todo mundo ir falando. O que vocês acham? Eu vou só dizer uma coisa rapidinha, porque é para deixar o tempo também as pessoas de falarem e responderem um bocadinho, mas tinha uma questão para a Esperança. Estava a pensar nestas representações, não é, das mulheres, das Marias, de várias formas na música popular angolana, em músicas que são muito lindas, mas como é que vês isso depois em relação a outros movimentos, né, que tem sempre a música popular angolana, de movimentos como a Pongo, né, que está aí a levar uma mulher que está a levar o Kuduro assim para fora, né, e com uma grande potência, levando os filhos atrás para o palco, né, e o que é que isso nos diz também do outro lado da história. Eu sei que não faz parte da apresentação em si, mas acho que é interessante também pensarmos estas coisas. Pronto, só isso. Posso falar, professora? Tá, certo. Eu já ouvi, sim, já presenciei também as pessoas brancas, né, falando sobre tranças africanas, porque a minha universidade é a Universidade de Integração, que não só recebe estudantes africanos, também como recebe estudantes brasileiros. Então, aqui na universidade tem brasileiras, né, branca, que eu considero branca mesmo, e eles, quando chegaram aqui, chegaram com uma outra mentalidade, né, e a universidade desconstruiu isso, e hoje essas pessoas estão utilizando as tranças africanas. Ou são essas pessoas que me apoiaram a fazer esse trabalho, porque eu estava debatendo isso na sala, e eles me deram esse apoio a fazer isso, porque eu vi de quanto a universidade ajudou muito essas pessoas a terem noção do que é tranças africano, do que é fazer a trança. Digo isso porque eu já também pesquisei várias vezes sobre a cultura africana na moda, né, atualmente. Não vi muito sobre tranças africanas, mas mais sobre as roupas africanas. Então, digo de que a tranças africana é uma coisa ainda que precisamos discutir mais para que as pessoas pudessem ter mais acesso a essa informação. Porque quando ouvem já a palavra africano, significa para eles é muita coisa. E também eu acho que com a ajuda da mídia, né, porque hoje em dia a mídia contribui muito, com a ajuda da mídia podemos desconstruir isso e construir uma nova mentalidade para aqueles que não souberam e que sabem o que é tranças africano. Porque aqui na Unilab eu acho que isso não tem mais problema, porque a maioria das pessoas agora brasileiras, principalmente brasileiras, procuram fazer tranças africanas. São essas pessoas agora que nos defendem aqui no nosso município aqui. Tá ótimo. Obrigada, Minata. A gente pode passar a palavra para o Israel? Beleza, tá bom. Estão me ouvindo? Sim? Pois é, o tema da descolonização dos museus é algo muito complexo mesmo, não é? Eu vou falar de uma realidade europeia, que eu já me sinto aqui, já estou aqui mais ou menos há quase 21 anos, né? Então, passar na cidade de Berlim, eu já estou há 15, eu já vi coisas aqui absurdas, são incrivelmente... O projeto do Humboldt Forum foi um projeto que foi chegando aos poucos, sendo construído.
houve uma exposição chamada Unvergleichbar, que seria incomparável, em que peças africanas que estavam ainda no museu, lá em Dahlem, fora da cidade, do centro da cidade, foram expostas junto a ícones cristãos. E essa exposição ela teve um sucesso comercial, vamos dizer assim, bastante representativo, não é? Mas ela já preparou mais ou menos o espírito da comunidade aqui, do espírito desse grupo de pensadores, de pensantes aqui de Berlim e tal, da Alemanha, para o que viria, né? Ela recebeu uma série de críticas, porque as obras foram postas de modo aleatório e muitas vezes se chocava, sem uma explicação básica, né? É sempre a história do nível, né, onde as coisas estão, não é? Que mais a gente discute muito nessa história de como pode existir uma certa linearidade numa narrativa histórica, não é? Praticamente impossível. Mas eu vou dizer para vocês que muito disso começou quando, em 1980, eu acho que foi em 89, se discutiu a transferência de um grande templo grego, que se chama Parthenon, que é o nome do museu, Parthenon. Essa exposição foi toda, esse templo ele foi todo pilhado, ainda na Alemanha no Império Colonial, foi colocado se construiu um museu para abrigar esse grande templo grego, que foi obviamente retirado da Turquia atual, né? Então, a partir dos 80 se tentava fazer de todo modo que isso voltasse para a Turquia, e obviamente não houve nenhuma reverberação, não se falou praticamente mais nada durante décadas e décadas. E teve que chegar a questão, novamente, da epiderme, da pele, da restituição das obras africanas, para que todo esse debate pudesse ser retomado. Aí vai o Partenon, aí vai o busto de Nefertiti, aí vai as múmias ao Egito, aí vai tudo junto, né? Então, me parece que foi um efeito em cadeia que está derrubando grandes peças, né? E sim que existe uma desconstrução de muito o que se pensava, não é? Da necessidade de propor parcerias com museus africanos. Agora mesmo os diretores, que são, eles chamam em alemão os responsáveis, um nome em alemão, os responsáveis pelo Humboldt Forum, eles estão estimulando de investigadores para saber de onde as peças foram retiradas, qual foi o contexto real, e se existe uma possibilidade de um aluguel ou de ceder essas peças para os museus, né? E eu mesmo faço parte de um debate agora sobre a construção de um museu em Porto Novo, seria um museu do Voodoo, estou próximo a pessoas que estão se falando muito disso, como será o nível de construção desse museu do Voodoo em Porto Novo, no Benin. Porque da onde o Voodoo é, né? O Voodoo já pertence a Nova Orleans, pertence ao Maranhão, pertence ao Oriente de Cuba, Santiago, pertence ao Haiti. Da onde pertence o Voodoo? Então, como eles vão tentar trazer todos esses países, né, para um museu em Porto Novo, no Benin, né? Então, eu acho que eu estou feliz com muitos debates que ocorrem, né? Sobre a restituição, sobre a história dos objetos, é uma coisa incrível mesmo, né? Eles construíram no Humboldt Forum, eles trouxeram lá do Dahlem, desse museu Dahlem, Museu Etnológico, que foi desmontado, né? Eles trouxeram um barco do Pacífico Sul, não, gigantesco. Eles montaram esse barco dentro do museu quando estava sendo construído, deixaram o teto aberto, incharam esse barco, botaram dentro e fecharam, e concretaram tudo aquilo. Aquilo nunca mais vai poder sair dali. Então, quando você fala de quem pertence, como o objeto chega, e se existe uma possibilidade dele sair, aí já está claro, né? Coisas nunca vão sair. E durante muitos anos se debateu sobre o bronze do Benin, né, da cidade de Benin City, não confundir com o Benin país, mas Benin City na Nigéria, se poderia se devolver. Agora, lentamente, está todo um processo de discussão com a sociedade, mas existem lutas de interesses de classe dentro desse grupo impressionantes, né? Eu participei como aluno visitante de um seminário dado pela professora Bénédicte Savoy, uma professora francesa da Universidade Freie de Berlim, né, que foi uma das principais críticas de todo o projeto da construção desse fórum, não é? E é isso, né? Eu acho que estamos falando também de dinheiro, né? Quando esse museu foi organizado, eles focaram muito nesse que se chama Cabreli, o Cabreli, que é o Museu Jacques Chirac em Paris. Ele foi inaugurado em 2006,
e até hoje ele recebeu quase 18 milhões de pagantes, né? Estamos falando de uma fortuna de dinheiro incomensurável, né? É um dos lugares aí como se fosse um dos lugares de maior lucro turístico depois da Disneyland de Paris, é esse museu etnológico que está lá construído perto da Torre Eiffel, né? Então nós temos aí muitos interesses envolvidos. A própria estrutura desse museu lá, que foi feito como um resort, onde as pessoas deitam, tomam um café e veem tudo, é muito questionado, no papel pedagógico de questionar aquilo tudo é praticamente inexistente. Então, eu gosto do debate, né? O debate está acontecendo, não está nada parado, e a gente sabe que Exu está atrás, então aquele movimento, e eu gosto muito disso, né? Vamos ver o que vai acontecer, e espero não ter falado muito também. Dessas coisas. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Israel. Professor Esperança. Com Noema. A Noema traz aqui uma temática que é a mulher e o Kuduro. Na verdade, Noema, não é para adiantar, porque até a Noema sabe que eu vou falar sobre isso pela semana na nossa conferência, mas eu vou falar um bocadinho. A dança em África é uma forma de linguagem, e é uma linguagem muito forte. E o Kuduro traz consigo, nessa linguagem, uma performance sensual. Ora, a mulher em África é a que educa os filhos, é que transmite a educação nos filhos. Ela, quando leva os filhos para o palco, ela está a cumprir o seu papel de mãe, o seu papel de mulher, o seu papel de educadora. Vejam, o Kuduro, apesar de ganhar o mundo, continua a ter um sentido pejorativo aqui em Angola, porque muita gente ainda não quer admitir que o Kuduro faz parte, e eu muitas vezes abordo com pessoas, eu digo que, na verdade, o Kuduro, muito embora tenha um nome Kuduro, que é de Angola, mas se formos olhar para a forma de dançar, nós vamos ver que é a mistura das danças tradicionais africanas, que vai se buscar um bocadinho de cada parte, porque hoje todos nós estamos a ver filmes africanos, e nós vamos ver que uma das formas de manifestação dos africanos é a dança. A dança é apresentada tanto em momentos tristes como em momentos alegres. Na verdade, o africano está constantemente a dançar. E, ora, vejamos, o africano é um povo alegre. Ele, em qualquer sítio, dança. E vocês podem ver, acredito que mesmo aí no Brasil, nos shoppings, eles estão a andar e é só ouvir uma música. Eles são que nem os brasileiros. Os africanos estão sempre alegres, estão sempre... Então, eles procuram inventar sempre que a mulher africana, ou a mulher kudurista, não só a mulher kudurista, a mulher em si em África, ela está a sair daquilo que é a repreensão, que faz parte da cultura. Muito embora se diz que ela tem um lugar honroso, ela, na verdade, é tímida, porque em muitos lugares ela não tem palavra, ela não pode falar. E na dança, ela procura demonstrar tudo o que ela tem para mostrar. Então, ela hoje acompanha a globalização, ela ganhou o mundo, ela quer demonstrar o poder que ela tem em todos os aspectos. Eu acho que falar sobre a mulher, e a Loema sabe que quando eu me ponho a falar da mulher, eu me perco. E como o tempo é escasso, eu acho que eu vou ficar por aqui. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de participar nesta conferência, onde eu pude aprender muito e gostei da experiência. Eu até disse, eu devia ter colocado os meus estudantes, que era para participarem. Gostei da experiência da professora de colocar os estudantes com a iniciação à pesquisa para falarem, e eu vou procurar imitar esse gesto lindo para a nossa ciência. Muito obrigada a vocês.
nós que agradecemos, né? Foi um prazer escutar a senhora. E, assim, na verdade, foi um prazer escutar todos vocês, né? Com pesquisas tão interessantes, tão importantes aí. Infelizmente, o nosso tempo está super curto, senão faltam 5 minutos, né? Assim, na verdade, a gente já estourou. A gente invade, né, a próxima sessão daqui a pouco. Então, a gente tem que finalizar, né, Noemi? Acho que sim. Não temos como mesmo. Eu tinha ainda muitas perguntas, né? Mas não tem como, assim, a gente infelizmente tem que encerrar. Agradecemos muito a participação de vocês, né? Um imenso prazer estar aqui com vocês. Convidamos também para vocês estarem presentes nas outras mesas, as mesas estão incríveis mesmo. Então a gente convida vocês também, tá? Muito obrigada, agradecemos muito. Vamos fazer uma foto? Vamos fazer a foto, vamos. Vamos. Mas tem Só de ligar as falar. câmaras. Sim. Pronto. Oi? Sim. Sim. Bom, então acho que ficamos por aqui. Não sei se o Silas ainda tá. Eu não consigo ver. Sim, estamos aqui. Tá aí, Silas. Agradecemos ao Silas também, essa enorme colaboração. Obrigado a todos e todas, tá bom? Então, podemos já encerrar a gravação aqui, né? Isso. Tá bom, gente. Tá ótimo.